Quantos demônios se condenaram? Extraído do livro Suma Demoníaca, do padre José Antônio Forté. Ninguém pode responder a esta pergunta. Sabemos que existem milhares de milhões de anjos, posto que no livro de Daniel diz, referindo-se aos anjos, que milhares de milhões lhe serviam. Miríades de miríades estavam em pé diante dele. Daniel, capítulo 7, versículo 10. Seria racionável pensar que os condenados sejam um número muito inferior ao número dos que se salvaram. Pode, inclusive, forme um número exíguo. A condenação eterna é algo tão terrível que muito poucos são os que perseveram no mal, apesar do convite da graça ao arrependimento. Aqui, na Terra, existe muito pecado porque em nós, os humanos, existe a debilidade da carne. Entre as filhas dos anjos houveram menos pecados, pois neles não existe a concupiscência. Porém, ainda que entre os anjos existia um número menor de pecados, os pecados que houveram foram mais intensos e mais culpáveis, pois não existia o aliciante das paixões corporais. Poderíamos dizer que entre os anjos os pecados foram menos abundantes, mas mais demoníacos, enquanto que, neste mundo, os pecados são mais abundantes, mas menos intensos, pois procedem em sua maior parte da debilidade. Apesar desta diferença, os paralelismos entre o mundo humano e o angélico são evidentes. A evolução da santidade e da iniquidade são similares, ainda que não idênticas. Podemos compreender como é a psicologia de um demônio, pois alguns homens entre nós chegam a ser como demônios. Um SS como Mengele, um mafioso que assassina por dinheiro, um terrorista que busca fazer o maior mal possível, são como demônios com corpo. E ainda que, enquanto tenham vida, podem arrepender-se, cada vez mais se vão assemelhando a autênticos e verdadeiros demônios já em vida. Em contrapartida, também entre nós há homens que chegam a tal grau de bondade que são verdadeiramente como anjos com corpo. Como se vê, tanto a iniquidade como a santidade chegam em alguns homens a um grau tão alto que tanto a condenação como a beatitude já começam em vida. Pois já há homens que vivem um verdadeiro ódio e raiva contínua, assim como há outros que vivem imersos em um verdadeiro abismo de amor. De certo modo, a eternidade será esse amor que já tem, mais Deus. Para os condenados, a condenação será deixar-lhes pela eternidade nesse estado que já tem na terra. Céu e inferno já começam na terra. Muitíssimos escritores eclesiásticos, ao longo da história, quiseram ver uma resposta à pergunta de quantos anjos se condenaram. No versículo de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, onde se diz: o dragão varreu com sua cauda a terceira parte das estrelas do céu e as lançou à terra. Eu interpretaria este versículo como: em um primeiro momento se deixaram seduzir pelas razões de Satã uma terceira parte dos anjos. Porém, depois, na minha opinião, muitos voltaram, graças à grande batalha que houve nos céus.